Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa onde a gente conversa com grandes especialistas do agronegócio e também da sustentabilidade. No papo de hoje a gente fala não só de preservação, mas de quem preserva. Como incentiva os negócios desenvolvidos por povos da floresta, valorizam a economia da Amazônia e promovem a dignidade das populações que vivem na região. E quem vai conversar com a gente sobre isso é uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto. Nossa convidada de hoje lidera um projeto desenvolvido em 5 grandes territórios da Amazônia, que englobam 58 milhões de hectares da floresta e reúne mais de 3.300 negócios da região. Nossa entrevistada de hoje é Patrícia Cota Gomes, uma das idealizadoras da Rede Origens, um projeto administrado e concebido pelo Imaflora, um instituto de manejo florestal e agrícola. E a gente está começando agora o Planeta Campo Entrevista com Patrícia Cota Gomes, que é uma das idealizadoras da Rede Origens e vice-diretora também do Imaflora. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Patrícia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, por ter vindo até aqui ao nosso estúdio, ao Canal Rural. Bom, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a missão de vocês, sobre a causa da Rede Origens, né? Vocês dizem que produzir para conservar, gerando valor para a floresta em pé e para os povos que vivem dela. Como que vocês estão lutando por essa causa, Patrícia? Bom, o Imaflora é uma organização que desde a sua fundação ele trabalha acreditando que é possível conciliar produção com conservação. E a gente tem um público-alvo prioritário no nosso instituto, que são as populações tradicionais e povos indígenas. Essas populações, elas são guardiãs da maior biodiversidade do planeta. Estudos da ONU recentes mostram que 80% dessa diversidade ela é protegida por esses povos que somam apenas 5% da população. Então, eles são guardiões da inovação que o Brasil tem, uma vez que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. E a nossa causa é acreditando que esses povos, sendo guardiões dessa inovação, dessa diversidade, a gente precisa ajudá-los a criar soluções que valorizem o manejo desses produtos, essas relações entre o mercado e a produção que eles tanto fazem. Inclusive essa questão de apoiar o desenvolvimento de negócios locais ali da Amazônia está totalmente relacionado com a preservação da floresta em pé, né, Patrícia? Eu queria que você falasse por que disso, por que essa lógica acontece? Bom, eu gosto muito de imagens que ajudam a gente a materializar um pouco isso. Quando você pega uma imagem do Google e olha, por exemplo, o Xingu, que foi onde surgiu, onde a gente iniciou a criação da Rede Origens Brasil, você consegue ver toda uma área protegida ali, um corredor de áreas protegidas, e o lado, a área tem o desmatamento e a alteração de uso do solo. E dentro desses territórios, você tem ali as populações manejando, produzindo historicamente esses produtos, né? Então, eu lembro quando a gente esteve lá com eles discutindo a criação do Origens, eles falavam assim pra gente que queria ajuda para ajudar para o consumidor a abrir a copa das árvores para mostrar que lá dentro tem populações que, ao mesmo tempo que produzem, conservam a floresta. Então, o que a gente quer é o que a gente buscou ao criar o Origens Brasil era criar tecnologia adequada para aproximar o consumidor de quem produz na floresta, contando como essa produção é feita, quais são esses produtos, quantas pessoas são beneficiadas, que empresas estão buscando essas relações comerciais éticas e diferenciadas com ele, para que o consumidor possa, por sua vez, tomar a decisão da compra de um produto em que ele possa confiar no processo de produção. Sim, inclusive você citou o comércio ético, né? Tudo isso que você falou junto é esse comércio ético. O respeito a essa forma de vida e criar as condições para a negociação é o que guia esse comércio ético. E é interessante que cada empresa vai construindo junto com as populações os arranjos comerciais. Então a gente tem desde startups muito pequenas, comprando esses produtos dessas populações, até empresas multinacionais que têm seus produtos comercializados no exterior
Então, é possível tanto uma pequena quanto uma grande empresa encontrar caminhos para fazer essa comercialização de um jeito diferenciado, né? Que valorize a manutenção da floresta em pé e respeite esse modo de vida que conserva a floresta. Tá certo, e você falou desses produtos, né, que eles fazem. Eu estava dando uma olhada ontem no site de vocês, na Gama, na diversidade de produtos que existem, né? A gente pensa muito em castanha, né, em açaí, mas tem muita coisa, né? Tem bebida, tem tênis, tem bolsa, tem vaso de cerâmica, tem de tudo um pouco, né, Patrícia? São muitos produtos e produtos, inclusive, que a gente ainda pouco conhece, né? A Amazônia tem uma diversidade gigante. O Brasil é um país mega diverso e, infelizmente, a gente conhece muito pouco dessa diversidade, né? E quem acaba conhecendo mais esses produtos, a forma de uso, são essas populações tradicionais. A gente tem um exemplo muito interessante que é o cogumelo Yanomami, o cogumelo sonoma, que é um cogumelo que eles usam há gerações, têm o hábito de usar, e ele acabou de chegar agora no mercado através do produto do Rito da Mãe Terra, que em parceria com o Alex Atala e as populações criaram esse risoto com esse cogumelo que a gente pouco conhecia. E assim são inúmeros produtos, pimentas muito diferentes, produtos à base de vegetal, como almôndegas, hambúrgueres. Então, assim, tem uma infinidade de produtos de moda, né? O Origens tem muito esse olhar de rede. Então, a gente conecta quem produz com as empresas e com o consumidor, buscando fazer essa triangulação para que a gente possa dinamizar essa bioeconomia da floresta em pé, essa bioeconomia da sociobiodiversidade. Muito bacana, Patrícia. E você falou um pouquinho que vocês começaram a atuação de vocês ali pelo Xingu, mas atualmente vocês atuam em 5 grandes territórios ali na Amazônia. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Essa história eu gosto muito, porque conta um pouco da história de criação do Origens, né? Na época estava se criando um corredor de áreas protegidas ali, então terras indígenas, reservas extrativistas, e essas populações estavam carentes de alternativas econômicas, mecanismos que pudessem valorizar essa produção que conserva a floresta. Então a gente foi para lá. O Imaflora tem bastante experiência com sistemas de certificação, né, certificações robustas, né, que identificam e diferenciam o produto no mercado, e a gente foi para a região para pensar em como a gente poderia construir alguma marca, algum selo que pudesse diferenciar, mostrar que esse produto produzido por essas populações naquele território fosse realmente diferenciada. E aí a gente juntou empresas, juntou as lideranças indígenas e as comunidades locais, e a gente começou a desenhar o que seria esse sistema. Então, o Fundo Amazônia acabou conhecendo o Origens, que estava sendo naquele momento, em 2016, lançado ali na região do Xingu, e ele falou assim, a gente vai apoiar vocês a escalarem isso. Então a gente lança o Origens Brasil no Xingu com muito poucos produtos, muito poucos membros ainda, e o Fundo Amazônia escala, e hoje a gente está no Xingu, que é um corredor de área protegida, estamos na região do norte do Pará, Solimões, Rio Negro e Tupi-Guaporé. Somando essas áreas, são 37 áreas protegidas, juntas com 54,8 milhões de hectares, onde existem populações manejando seus produtos, comercializando a produção e demonstrando que é possível produzir e conservar. Que bacana, Patrícia. Então eu quero chamar agora também a nossa nuvem de tags. É um quadro que a gente tem aqui no programa, onde a gente vai colocar diversas palavras para você dar uma olhada. E eu queria que você escolhesse uma delas para você comentar um pouco. Eu vou escolher diversidade, porque a diversidade ela fala muito do que é o Origens, né? Então a gente acredita que soluções para problemas complexos, como pensar esse novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, ele precisa passar por diversidade de visões e de formas de fazer as coisas. E o Origens é um exemplo de diversidade. Então a gente tem desde empresas membros da rede, né? A gente é uma rede com um sistema de garantia, então a gente tem desde empresas que são desde startups até grandes empresas, até populações tradicionais de 68 etnias, falantes de mais de 40 línguas. Uau. Então eu acredito na diversidade como uma fonte inesgotável
de se criar soluções que o mundo precisa, né? Para uma economia mais descarbonizada, né? Para uma economia mais justa, mais ética e que possa fazer bem para o consumidor e para o planeta. Com certeza. Tá certo. Patrícia, eu vou te pedir uma licença, então, para a gente fazer agora um intervalo rapidinho. A gente já volta, então, com esse papo bem legal que a gente está tendo aqui com a Patrícia Cota Gomes. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Patrícia Cota Gomes para falar um pouquinho sobre a Rede Origens, né? Já conversamos bastante ali no primeiro bloco sobre a bioeconomia, sobre comércio ético, sobre os territórios que vocês atuam. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a dimensão do trabalho de vocês, né? Quantas pessoas, como que isso vem impactando a região, como que esse comércio vem contribuindo para a dignidade, para a qualidade de vida desses povos que vivem na floresta? Bom, esse é uma pergunta super importante, porque tudo que a gente faz ela é pautada em o quanto a gente consegue, ao estimular negócios que mantenham a floresta em pé, que valorizem os povos, o quanto esses negócios são capazes de gerar impacto. Então, a gente tem uma plataforma tecnológica por onde a gente monitora toda a transação comercial e ali também a gente acompanha os indicadores de impacto. Então, a gente sabe hoje, a gente está em 5 territórios, como eu falei no bloco anterior. Esses blocos, a gente atua em 37 áreas protegidas, que juntas somam 54,8 milhões de hectares na Amazônia, em vários estados, onde a gente tem os estímulos desses negócios éticos. Nós temos hoje dentro da rede mais de 3.800 produtores membros que podem comercializar anualmente esses produtos. Esses produtores são 47% mulheres e de 68 etnias, como eu falei no bloco anterior, falante de mais de 48 línguas. Nós temos também, nós monitoramos o volume dessas transações comerciais, que hoje está na casa dos 16,2 milhões, 18,2 milhões, que foi transacionado dentro da rede. A gente acredita que o valor transacionado ainda é pequeno frente ao potencial que a gente tem, né? À medida que a gente vai tendo um estímulo a essa economia, né, com assistência técnica, crédito mais acessível, políticas públicas que possam impulsionar modelos como esse do Origens Brasil, a nossa tendência é que esse volume aumente de forma significativa, porque o potencial do Brasil de prover produtos que mantenham a floresta em pé é enorme. Tem estudos hoje de pesquisadores da Amazônia 2030 falando o quão a Amazônia tem o potencial e tem um mercado ainda não explorado de exportação desses produtos. Então, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão. Estamos no momento em que a gente fala de mudança climática, necessidade de economia descarbonizada, necessidade de se pensar novos modelos para a Amazônia. E eu acho que a gente tem a maior biodiversidade do planeta, que é um dos maiores potenciais competitivos do país, que poucos países têm. Então, eu acho que se a gente consegue investir nessas soluções, nessa bioeconomia, a gente pode ter números ainda muito maiores. E a gente monitora também uma coisa importante, anualmente, como que está sendo essa parceria comercial entre a empresa e a comunidade. A comunidade avalia a empresa avalia a comunidade. E o interessante é que os números que vêm é que 100% das negociações seguiram os princípios de comércio ético, a percepção deles de que foi um preço acordado, um preço justo, e que isso vem trazendo bem-estar para as populações. Então, eu acho que essa é uma coisa que tem bem interessante dentro da rede, porque a Rede Origens Brasil, ela também é uma tecnologia social, né? A gente é muito conhecido pela tecnologia, porque tem o selinho, que é uma árvorezinha customizada, e o consumidor, quando compra um produto, ele pega o celular, faz a leitura desse QR Code e ele chega até o produtor. Ele consegue fazer uma viagem ao território. Mas a gente, em 2019, acabou recebendo um prêmio da ONU, um prêmio internacional de inovação por conectar os diferentes elos da cadeia e contribuindo para a redução da desigualdade e a pobreza. E um dos motivos que nos levou a ganhar esse prêmio foi a tecnologia social, foi a forma como a gente se monitora dentro da rede, como a gente dá as garantias que o mercado tanto busca, que depois eu posso contar um pouquinho mais. Eu queria que você contasse, né? Como que vocês fazem isso, como que vocês garantem essa rastreabilidade, digamos assim, essa transparência de tudo que está sendo produzido ali pelos povos das florestas.
Bom, quando a gente começou a desenvolver o Origins, a gente tinha uma dificuldade, um desafio, na verdade, que era como aproximar o consumidor dos produtores, dando as garantias que o mercado queria. Então, o mercado queria rastreabilidade, ele queria poder ter indicadores de impacto que mensurasse o quanto as empresas estavam contribuindo. As comunidades, por sua vez, queriam ver pediram visibilidade. Eu quero ser visto como alguém que produz e conserva, e eu quero mercado ético. Então a gente começou a pensar quais eram os mecanismos. Se a gente fosse para os sistemas de garantias tradicionais, como certificação de terceira parte, que é o que o Maflora faz e acredita, para essa realidade a gente encontrava muitos desafios, porque essas populações muitas vezes estão a 5 dias de viagem dos grandes centros na Amazônia, das capitais. Sim. Então, o desafio era a gente pensar um sistema em que cada membro da rede tivesse uma responsabilidade. Então, as empresas criamos uma plataforma, as empresas colocam parte da informação, os produtores colocam outra parte, as instituições de apoio técnico colocam informações, todas elas membros da rede, cada uma com suas responsabilidades, e a gente tem informações vindas de várias partes que a gente faz a checagem, a verificação, a validação e acompanha anualmente como está se dando essas parcerias para a gente identificar o quão robusto está sendo essas relações, e acompanha os indicadores de impacto que mostram se realmente esses impactos esperados estão acontecendo. E temos um sistema de rastreabilidade que funciona offline. Então a gente capacita as populações para operarem esse sistema, e a gente está vendo muito engajamento dos jovens, porque os jovens gostam de estar ali com o celular, com o tablet. Então eles fazem o cadastro dos produtores, pegam ponto GPS, que produtos eles produzem. Então toda a transação comercial ela é feita dentro de um tablet ou um computador. A gente faz todo o treinamento, as comunidades começam a operar essa produção, e o que a gente tem o que a gente acha que a gente faz bem dar luz a essa economia oculta da floresta. Quem são esses produtores, onde eles estão, o que eles estão produzindo, com quem eles estão comercializando, quais são os critérios de relação ética que estão por trás disso, para que a gente possa munir o consumidor de informações para que ele possa fazer a sua tomada de decisão na compra. Sim, e isso acaba gerando uma conexão, uma empatia, né, entre o público urbano e essas pessoas, Patrícia? Eu não tenho dúvida disso. O consumidor está cada vez mais consciente, né? Eu acho que nesse período que a gente passou pós-pandemia, a gente vem acompanhando os consumidores. A gente fez inclusive uma pesquisa de percepção de mercado, né, de valor, como o consumidor enxerga a marca, né? E é interessante porque o consumidor está mudando a sua forma de consumir. Ele está pesquisando sobre as empresas, ele está buscando marcas que atendam às expectativas, né? Então eu acho que o consumidor de 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, né, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Imaflora com essa agenda, não é o mesmo consumidor de hoje. Hoje é um consumidor mais atento. E eu acho que as empresas e as marcas que têm essa visão de futuro, essa visão estratégica, elas vão colocar a sustentabilidade dentro da sua espinha dorsal, sabe? Porque isso vai ser um diferencial competitivo. Não tem mais como a gente não falar de produção responsável, da empresa conhecer os seus impactos, monitorar e mitigar os impactos. Então, eu acho que o consumidor, tendo informações, que é isso que o Origins busca fazer, prover o consumidor com informações que ele possa acessar a partir de um toque no celular, e para que ele possa ter as informações para tomar a decisão, escolher as marcas que ele vai consumir. Tá certo. E Patrícia, eu vi no relatório anual de vocês, ali de 2022, que de 2021 para 2022 houve um crescimento muito expressivo dos produtores cadastrados, né? Eu vi ali que vocês saíram de 385 produtores para 1.101. Por que você acredita que teve esse salto? Olha, a gente viu a Amazônia em todos os jornais nos últimos anos, né? E aí a gente sentiu que tanto os consumidores quanto as empresas nos procuraram para fazer parte dessa rede. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu quero contribuir com a conservação da Amazônia a partir do meu negócio. Não é filantropia, não é doação. Eu quero fazer negócios que mantenham a floresta em pé. Então a gente teve não só um aumento de produtores, mas a gente teve também um aumento de empresas que procuraram e se tornaram membros.
E aí a gente foi atrás nos territórios para estimular que novos produtores pudessem fazer parte da rede, para que a gente pudesse ter uma maior oferta que pudesse conectar com esses mercados diferenciados. Uhum. Que bacana, Patrícia, tudo isso. Agora eu quero chamar um outro quadro que a gente tem aqui para a gente encerrar, que é um quadro que se chama O Planeta em 2033. É um quadro onde a gente imagina como a gente quer que o mundo esteja em 2033, como a gente espera que ele esteja daqui a 10 anos. O que você me diria sobre isso, Patrícia? Eu gostaria muito que a gente resolvesse a questão do desmatamento. Eu acho que em 10 anos a gente pode chegar lá, a gente já tem tecnologia, a gente sabe fazer de forma diferente, de uma forma que é possível produzir e conservar, e mais do que isso, que a gente possa chegar no desmatamento zero. Esse é meu grande sonho. Mas, além disso, eu gostaria que nesses 10 anos, que a gente conseguisse, como país, dar um salto no estímulo à bioeconomia. A gente vê aí que lançou recentemente agora o Plano de Combate ao Desmatamento, né, da Amazônia, que é o principal plano que mostra aí as diretrizes para a gente chegar nesse desmatamento zero, né, no combate ao desmatamento, à ilegalidade, né? E um dos eixos bem importantes desse plano é o eixo da bioeconomia. E eu gostaria muito que a gente desse saltos, que a gente fizesse como a gente fez no agro algumas décadas atrás, quando a gente passa de ser o maior importador, né, para o maior exportador de produtos agrícolas. Eu gostaria muito que a gente, nesses 10 anos, desse os primeiros passos bem importantes e fundamentais para que a gente possa ser um país reconhecido como um país com uma bioeconomia, da floresta em pé, uma economia descarbonizada, que a gente possa ser exemplo não só para o país mesmo, mas para o mundo. Perfeito, né? Perfeito. É um sonho bem bacana, né? Tomara que se concretize aí nos próximos 10 anos. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Patrícia. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez. Bom, assim a gente vai encerrando então o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te vejo todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo no canal Rural com o Planeta Campo. Até lá. Tchau, tchau.